Fala rapaziada querida, quem está falando aqui é o professor Carlos para mais uma videoaula de História. Nossa aula de História de hoje, então atendendo a inúmeras solicitações e pedidos, ela é especial porque ela vai tratar de dois assuntos extremamente importantes dentro da história do Brasil. Vamos falar um pouquinho da Inconfidência Mineira e depois vamos falar um pouquinho também do descobrimento do Brasil, datas que estão bem próximas, dia 21 e 22 de abril, ok? Vamos lá então. Inconfidência Mineira. Estou colocando para vocês aí na tela dois quadros, um feito pelo Pedro Américo em 1893 e o outro feito por um camarada chamado Oscar Pereira da Silva em 1922. Nesses dois quadros existe uma análise histórica muito interessante que se trata do seguinte. Esse quadro ele mostra o Tiradentes de barba e cabeludo. E a historiografia já provou que isso seria, olha, realmente impossível de ter acontecido. Jamais um prisioneiro teria sido condenado à morte, teria sido enforcado no século XVIII, barbudo e cabeludo. Ele teria a barba e o cabelo raspado. Mas aí tu vai me perguntar, pá, professor, mas quer dizer então que os caras mentiram ao fazer, ao executar essa pintura, elaborar essa pintura? Na verdade não é uma questão de ser, não é uma questão de mentira. O que é que aconteceu? No período que esse quadro foi pintado, gurizada, é um período onde a República já havia sido proclamada. O primeiro deles, que é o Tiradentes Esquartejado, que por coincidência é pintado pelo mesmo cara que fez o quadro do Grito do Ipiranga, que é o Dom Pedro I, de espada para cima, gritando independência ou morte, porque havia uma necessidade dos republicanos de apagar tudo aquilo que era do período imperial, tudo aquilo que foi português. A grosso modo, mostrando que a República era um novo caminho, que era uma nova época de ideias econômicas, políticas, e tudo que era da época dos portugueses teria que ser deixado para trás. Então, o que é que eles fizeram? Eles transformaram, na verdade, o Tiradentes num herói, assim como vários momentos da nossa história. Não estou dizendo com isso que nós não devamos cultuar as nossas memórias, os nossos feitos históricos. Não, não é isso que eu estou me referindo. Eu só estou dizendo que existem algumas coisas aí que a historiografia tratou, na verdade, de mostrar que as coisas não são bem assim, certo? Mas vamos ao contexto da Inconfidência Mineira. O Brasil era uma colônia de Portugal e a partir do século XVIII, mais ou menos em torno de 1700 em diante por aí, foi descoberto ouro na região das Minas Gerais. Entre 1730 e 1750, a quantidade de ouro que foi extraído é o chamado ouro de aluvião, não é ouro de mina, é um ouro que tu tira de superfície de rios. Esse ouro ele veio em tanta abundância, que ele trouxe assim para a capitania ao redor e para Minas Gerais, a capitania de Minas Gerais, uma prosperidade assim bem considerável. Só que o problema é o seguinte, esse ouro ele não foi aplicado em melhorias, ele não foi utilizado para que as coisas fluíssem de uma melhor maneira para a sociedade econômica, não. Todo esse ouro, a maioria deles foi para onde? Em construção de igreja, na mão de um percentual muito pequeno de pessoas abastadas, e o resto foi para Portugal. Muito contrabando, muito roubo
de ouro para não pagar imposto para Portugal. Só que quando chegou 1750, gurizada, esse ouro ele começou a diminuir. Ele não teve uma duração longínqua. Esse ouro, uma hora, ele tinha que terminar. E quando esse ouro começou a diminuir a sua remessa e a sua extração, os portugueses, na verdade, o reino de Portugal, que administrava a colônia brasileira, eles acharam que os caras estavam roubando, que aquela quantidade de ouro que tinha diminuído não era bem assim. E eles começaram a apertar o cerco. Como eu havia dito anteriormente, apesar do contrabando, apesar do roubo que existia, ele realmente diminuiu. Apertando o cerco, o que os portugueses fizeram? A coroa portuguesa nomeou um novo governador para Minas Gerais, chamado de Visconde de Barbacena. E esse cara recebeu a seguinte ordem: olha, tu dá um jeito de cobrar esse ouro dos caras de qualquer maneira. Esses caras estão escondendo o ouro. E o Barbacena, então, ele promoveu, ele deixou marcado uma data para uma cobrança chamada de derrama. O que é a derrama? Os caras vão nas casas e vão cobrar esse ouro atrasado que a coroa portuguesa julgava não está sendo passado para Portugal. E o problema é que essa derrama, quando o camarada não tivesse esse ouro, na verdade muitos não tinham, tu podia muito bem pegar os bens do cara. Tu podia levar fazenda, gado, escravo, que na época valia uma quantia bem considerável, e tem muita gente que se apavorou. Muita gente que estava completamente endividada e os caras sentiram que eles iam perder tudo. Esse grupo, na verdade, não era um grupo de pessoas pobres, eram pessoas letradas, eram advogados, eram militares, só que pessoas que contrabandearam, perderam, pessoas que estavam endividadas e que estavam na iminência de perder tudo que tinha. O que é que eles fizeram? Então eles pensaram o seguinte: para que nós não pagássemos essa dívida, nós vamos fazer o quê? Nós vamos então montar um levante, vamos nos voltar contra o governo português, vamos proclamar uma república, mas esse proclamar da república que eu estou falando, rapaziada, não é aquela coisa de libertar o Brasil e colocar a sociedade. Não, ele foi um movimento que foi feito à parte da sociedade. A sociedade não compareceu, porque eles queriam se livrar daquela dívida, proclamar uma república, mais ou menos tipo no modelo daquela que tinha sido feita pelos Estados Unidos, mas eles queriam continuar mandando, quer dizer, tu vais trocar aqueles que mandam, tira os portugueses da jogada e eles assumem. E nesse bolo todo aparece então a figura do Tiradentes, que não era nenhum pobretão, mas o Tiradentes também era um cara que estava endividado. Ele tinha fazendas, ele tinha escravos, ele tinha terras. Ele não era um cara muito bem sucedido, mas ele não era nenhum cara de baixa renda. E ele então comprou essa ideia junto com os Inconfidentes. Tem um movimento chamado de Iluminismo, que é um movimento, que bombou lá na Europa, de novas ideias, que acabou culminando na Revolução Francesa. Essas ideias, então, elas foram trazidas para Minas Gerais e esses caras compraram. Bom, qual foi o problema? Qual foi a questão principal? O Tiradentes, ele era um cara muito falastrão, ele gostava muito de conversar. E ele então começou a entrar em tudo quanto é estabelecimento, tudo quanto é boteco que ele podia, ele entrava e fazia comentários a respeito da Inconfidência. E ele, inclusive, ganhou até alguns apelidos por causa desse tipo de coisa. E os Inconfidentes se reuniam
e eles se reuniram, perdão, e eles combinaram o seguinte: vamos fazer assim, no dia da derrama, o governador vai ter que concentrar todo o contingente da polícia para ir na casa dos caras fazer a cobrança. Vamos aproveitar e vamos entrar na casa do governador, vamos raptá-lo, matá-lo e proclamar uma república, separar o Minas Gerais de Portugal. Inclusive, eles tinham uma ideia de juntar também São Paulo com o Rio de Janeiro e formar tudo uma coisa só. Só que aí tinha um inconfidente chamado de Silvério dos Reis. O Silvério dos Reis resolveu tirar vantagem. E ele foi até a casa do Visconde de Barbacena e, em troca do perdão de suas dívidas, ele largou tudo mastigadinho, tudo que estava acontecendo. E o Visconde de Barbacena, para surpresa do Silvério dos Reis, disse: não, eu já estava sabendo de tudo isso. O Tiradentes fala tanto aos quatro cantos de Minas Gerais e das cidades que eu já estava fazendo e eu já tinha até suspendido a derrama. O Visconde de Barbacena então manda prender os inconfidentes, não dispara uma bala, ele prende todos eles e começa então um julgamento. Esse julgamento ele tem nuances assim das mais distintas possíveis. Primeiro, porque todo o processo foi feito em Minas Gerais e teria que ser enviado para a capital, que era o Rio de Janeiro. No meio do caminho, várias pessoas foram tiradas dessas listas porque eram amigos de políticos, de portugueses, amigos do Visconde de Barbacena. E no julgamento, nas sentenças, vários deles foram mandados para outros lugares, para a África. Lá os caras fizeram outra vida, se deram bem. Outros voltaram para o Brasil e trabalharam até no governo do Dom Pedro I. E o único, na verdade, que sofreu o que se chama de pena capital foi o Tiradentes. O Tiradentes foi o único que não delatou ninguém, e ele então sofreu a pena de ter o seu corpo esquartejado e espalhado ao longo do caminho como prova de poder por parte da coroa portuguesa. Muito bem, rapaziada, buena de especial. Então vamos para a nossa segunda parte, sequência da nossa aula, e vamos falar um pouquinho, de uma forma resumida, porque senão vocês vão enjoar da minha cara, ter que ficar falando esse tempo todo aqui. Vamos falar então de descobrimento do Brasil. Primeiramente, a gente já começa evitando esse termo descobrimento do Brasil, que é algo que eu aprendi quando estava lá no ensino fundamental, mas a historiografia já provou que, na verdade, não ocorreu um descobrimento, e sim que os portugueses vieram até o nosso território fazer uma espécie de confirmação de que essas terras já existiam. Mas eu vou voltar no assunto. Vamos primeiro conversar um pouquinho, tentar entender aquela ideia que é também há muito tempo transmitida para nós, que é o descobrimento do Brasil de uma forma mais direta. Os caras vieram para cá e descobriram o Brasil. Muito bem, mas por que é que eles vieram para cá? O que os trouxe para cá? Como é que o Cabral e a sua frota eles acabaram no litoral brasileiro? Vamos voltar um pouquinho então, tentar entender o contexto de um período da história que se chama de final da Idade Média e início da Idade Moderna. Bem, a Europa, durante um bom tempo, a Europa nunca utilizou o Oceano Atlântico para navegação. A principal rota marítima até as chamadas Índias Orientais, o Oriente, porque a Europa praticamente não
durante a Idade Média fabricava muito pouca coisa, então ela dependia do mercado do Oriente. Cereal, pimenta, açúcar, ouro, cravo, canela, as chamadas especiarias. E eles usavam, como eu havia dito anteriormente, o mar Mediterrâneo. Poxa, professor, mas por que eles não usavam o Oceano Atlântico? Bem, primeiro, porque não precisava. Segundo, porque existia uma série de lendas, existiam crenças de que o Oceano Atlântico ele era habitado por monstros. Até tem aí estou colocando para vocês aí um slide com algumas figuras. Tinha de tudo: lobisomem, mula sem cabeça, vampiro, tudo que tu imagina. E dando a sequência, o que é que vai acontecer? As duas principais cidades do Oriente, as principais fornecedoras de matéria-prima, de especiarias, era a capital do Império Romano do Oriente, a chamada de Constantinopla, e a cidade de Jerusalém, que inclusive já tinha dado um arranca-rabo com os turcos, porque os turcos atacaram Jerusalém e isso deu então a origem ao chamado processo das cruzadas, que é um outro assunto que ocorreu anteriormente, mas a gente faz uma videoaula contando para você sobre as cruzadas, que também é bem interessante. Quando os turcos invadem Constantinopla, depois de vários cercos, os caras brigaram durante muito tempo. Quando eles tomam definitivamente a cidade de Constantinopla em 1453, vai ocorrer duas coisas. Os historiadores então vão considerar a tomada de Constantinopla a passagem ou o fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Quando os turcos tomam então Constantinopla, eles começam a dificultar o acesso até as especiarias, o acesso até o Oriente. E isso, na verdade, estava trazendo um prejuízo econômico enorme para os europeus. Para resolver essa situação, eles resolveram então colocar em prática um plano, uma ideia que já há muito tempo eles tinham em mente, que era chegar às Índias através do Oceano Atlântico. Os portugueses e espanhóis foram os caras chamados de precursores, os caras que vão dar esse primeiro passo. Tô colocando aí para vocês um mapa para que vocês possam entender, porque os portugueses eles fizeram o que se chama de contorno do périplo africano. Eles fizeram o contorno da África para chegar até a região das Índias. Alguns detalhes importantes. Primeiro, se vocês observarem no mapa, vocês estão vendo que os caras não largaram fincado correndo e fizeram essa volta toda de uma vez só. Não, eles demoraram um ano para conseguir, porque eles iam um pouquinho e voltavam, iam e voltavam. A coisa foi feita bem na manha. E o grande feito, na verdade, o que deu assim o grande momento das chamadas navegações portuguesas foi justamente quando eles conseguiram contornar o chamado Cabo das Tormentas. O Bartolomeu Dias, que é o cara que comandava a frota, o Cabo das Tormentas era um local de muita tempestade, de encontro de oceanos, e ali a coisa realmente era bem difícil. Quando os portugueses conseguiram contornar o Cabo das Tormentas, o rei de Portugal, então, inclusive trocou o nome, passou a chamar de Cabo da Boa Esperança, que a partir dali os caras largaram fincado para o Oriente e ali eles abriram uma nova rota comercial. Os espanhóis, com o cara muito conhecido de vocês, que é o Cristóvão Colombo, o Colombo tinha um projeto de chegar até as Índias Orientais fazendo um outro caminho, indo a oeste na direção
do Oceano Atlântico. Ele tinha esse projeto, ofereceu esse projeto para os portugueses, e o rei de Portugal achou aquilo ali uma loucura, que era muito dinheiro a ser gasto, e ele dispensou o Cristóvão Colombo, que ofereceu então o projeto para a rainha Isabel de Castela. Ela abraçou a bronca e o Colombo então navegou a oeste. Demorou muito mais tempo do que o previsto, porque o cálculo que ele havia feito, o cálculo deu uma circunnavegação. O que é isso? É atingir o Oriente dando a volta no globo. Ele calcula errado o tempo da viagem e ele chega na América achando que chegou nas Índias Orientais. E o detalhe, ele vai morrer achando que chegou nas Índias Orientais. Tanto é que ele dá o nome de índios para os habitantes, perdão, porque ele achava que tinha chegado nas Índias Orientais. E o nome América depois vem em homenagem ao Américo Vespúcio, que é o cara que vai consolidar essa conquista, na verdade, essa permanência dos espanhóis na América. E o Colombo, a descoberta dele, a chegada dele na América foi antes que os portugueses. O Colombo, então, quando ele está retornando à Espanha, eu não sei se por deboche, qual é a ideia dele, ele dá uma passadinha em Portugal para fazer um concerto de uma caravela. E lá ele dá a notícia de que ele encontrou novas terras. Os portugueses, então, não, só um pouquinho, isso aí não está certo. Porque se ele descobriu terras para aquele lado lá, parte é nossa. Nós também temos direito, porque nós também estamos navegando. E começaram a discutir e brigar até que eles chegaram num acordo através de um tratado, que é o famoso Tratado de Tordesilhas, onde a Espanha fica com parte da América e Portugal fica com a outra parte, que inclusive vem até a parte da África e vai até a China. Porque não sei se você sabe, as navegações portuguesas, elas avançaram tanto que os caras chegaram até a região da China. Feito esse acordo, o Tratado de Tordesilhas, inclusive os portugueses não haviam nem chegado no Brasil ainda. Numa dessas, o Cabral, com a sua frota, ele sai para ir até as Índias Orientais. E junto na viagem, ele coloca, então, não, vamos navegar um pouquinho mais a oeste e vamos fazer definitivamente, de uma vez por todas, se tem essas terras. E foi o que ele fez. Chegou aqui, navegou a oeste, fez a confirmação do território, foi lá, rezou a primeira missa, bateu um papo com os índios e seguiu viagem até as Índias Orientais. E o Brasil, como ele não era um fornecedor de matéria-prima, nós não tínhamos açúcar, café, especiaria, era só índio, mato e onça. O que aconteceu? Os portugueses simplesmente nos deixaram abandonados durante 30 anos, porque para eles era mais negócio tu ires até as Índias Orientais e lá sim, lá estava a mercadoria que rendia, que tinha um valor econômico. Os portugueses então voltam 30 anos depois, somente quando eles perdem as suas colônias no Oriente, e o Brasil está sendo invadido por ingleses, franceses e holandeses. E o Brasil, então, se torna o último recurso em termos de exploração por parte dos portugueses. Ok? A parte da colonização do Brasil, que seria a sequência, nós, então, daremos num próximo encontro. Foi um privilégio, uma satisfação grande estar aqui com vocês, um grande abraço e aguardem a próxima videoaula. E um detalhe importante, entra no canal do YouTube, deixa o seu comentário, gostou, não gostou, beijinho, abracinho, coração. Não esqueçam, pandemia, fique em casa, faça as tarefas, que dentro em breve estaremos nos encontrando presencialmente. Grande abraço.